Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um recomeço, a mais um direto de dicas da farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias. Já estava com muitas saudades depois deste período do verão e das férias. Espero que desse lado também. Hoje vamos conversar sobre a importância que o nosso intestino e os micro-organismos todos que vivem, que colonizam o nosso intestino, têm na nossa saúde. E por isso, a minha convidada de hoje é uma jovem farmacêutica especializada em saúde intestinal, que se chama doutora Bárbara Marrujo, e eu vou desde já convidar a doutora Bárbara para se juntar a nós neste serão. Bem-vindos, que estão aqui a juntar a nós. Cá estamos para mais um serão. Hoje vamos falar sobre microbiota intestinal, sobre a importância que estes micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino têm na nossa saúde. E vamos ver se a doutora Bárbara já está aqui conosco. Hoje, excepcionalmente, não começámos às 9, mas às 9h15, a pedido da doutora Bárbara, porque precisava de deitar as crianças, mas deve estar quase aqui a entrar. Enquanto a doutora Bárbara não se junta aqui a nós, eu quero aproveitar para mais uma vez dar as boas-vindas a todos que estão aqui a chegar, dizer que podem convidar mais pessoas para se juntar a nós através desta seta que está aqui no canto inferior à direita. Convidam mais amigos. Entretanto, acho que a doutora Bárbara já está aqui. Vou convidá-la novamente. Já está aqui, olá! Bem-vinda, doutora Bárbara! Olá! Olá, Bem-vinda, boa tudo bem, noite! doutora Paula? Vamos já combinar, já tínhamos combinado. Vamos deixar os doutoras de parte. Sim, pode ser, é mais fácil. Oh, Bárbara, seja muito bem-vinda. Eu já a sigo e acompanho o seu trabalho há muitos anos. É um gosto muito grande aqui uma colega, uma jovem colega, que... Oh, Bárbara, quer contar-nos um bocadinho sobre o seu percurso? Como é Sim, que, claro desde que que saiu da sim. faculdade, estudou ciências farmacêuticas, foi para a farmácia comunitária e como é que pontuou este gosto, esta paixão pela saúde do nosso intestino? E É depois, como é verdade. que se dedicou às redes sociais e a este fenómeno incrível que deixa qualquer farmacêutico super orgulhoso? Obrigada antes de mais, gostei muito desta apresentação, não é? Então, é assim, eu sou farmacêutica. Pronto, já, apesar de ser novinha, não é? Já sou farmacêutica há uns bons anos, já passei por farmácia comunitária, por farmácia hospitalar, pronto, e sempre estive aqui envolvida muito com o tratamento em si da doença, não é? Só que este lado da prevenção sempre me chamou, e eu sempre li muito sobre isto, e depois também comecei a implementar em mim, e depois achei que realmente seria isto o que faltava, pelo menos em mim, e também à população, não é? E então comecei a estudar cada vez mais, a tirar certificações em saúde intestinal, comecei a perceber que o intestino realmente é a base de toda a nossa saúde. E então, depois, E pronto, depois comecei, aventurou-se neste mundo digital, mas também sim, escreve livros, portanto é aqui uma promotora da literacia em saúde, em concreto na área da saúde intestinal. sim, é verdade, é verdade. É verdade, este mundo do intestino começou a surgir já há algum tempo, não é? Mas agora tem feito um boom e eu acho que faz todo o sentido. Já vamos saber porque já lhe vou perguntar isso Sim. tudo. Mas, Bárbara, antes disso, eu queria deixar aqui também uma mensagem de agradecimento muito especial a um laboratório que promoveu esta conversa entre a doutora Bárbara e eu, que se chama STADA, e que eu tenho a certeza que já todos ouviram falar, porque é um dos líderes nos genéricos, ou seja, é um laboratório farmacêutico que produz medicamentos de prescrição e de não prescrição, portanto, produz muitos genéricos, certamente todos conhecem, mas
Também produz medicamentos que são depois utilizados em ambiente hospitalar, mas também muitos medicamentos ditos de não prescrição obrigatória. Eu não posso revelar o nome de nenhum medicamento desses, mas muito conhecidos, que eu tenho a certeza que quem está desse lado já todos experimentaram um ou mais desses medicamentos de não prescrição, e também vários suplementos, dos quais eu agradeço em particular, hoje nós agradecemos em concreto a esta gama que se chama Lactoflora, que é datada deste laboratório alemão, que já vem desde o século XIX, portanto já tem quase 130 anos, este laboratório farmacêutico, que já está presente em 115 países e tem esta gama que se chama Lactoflora. E é no contexto deste convite que nós estamos aqui hoje e que vamos ter a oportunidade de falar sobre microbiota, hoje em concreto intestinal, e o impacto que tem na nossa saúde. Portanto, aqui o nosso bem-aja e obrigada por nos permitirem conversar sobre este tema que é tão relevante e que tem um impacto gigante na nossa saúde, e não estou a exagerar quando eu digo isto, e a Bárbara pode confirmar que eu não estou a exagerar quando digo que tem mesmo um impacto gigante na nossa saúde. É O nosso mesmo. intestino pode dar-nos saúde, o equilíbrio do nosso intestino, ou doenças. Mas já lá vamos. Bárbara, nós somos um super-organismo. Eu às vezes costumo dizer, não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, estamos muito bem acompanhados e até numa quantidade muito grande de micro-organismos. Micro-organismos que vivem no nosso corpo cabeludo, na vagina, a microbiota vaginal, na orofaringe, na nossa pele, etc. Não é? Mas também no nosso intestino. É O isso que é mesmo, é isso isto, mesmo. Bárbara, da microbiota intestinal? Porquê é que se chamava flora, agora microbiota? Como é que é composta? Conte-nos um bocadinho sobre o que é que isto quer dizer e a importância que estes micro-organismos têm. Nós realmente nunca estamos sozinhos. E há pessoas que não gostam de animais de estimação, mas nós temos animais de estimação dentro de nós que temos que tomar conta. O problema é esse, é que muitos de nós não tomamos conta dos nossos animais de estimação, ou seja, o nosso, o nosso corpo está repleto de micro-organismos, de bactérias, de vírus. Tudo isto é importante para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, para a nossa digestão, pronto, para tudo, e realmente temos em diversas partes do corpo. Aqui, nesta live, vamos falar um bocadinho mais sobre o intestino, que neste momento é a microbiota, digamos que mais estudada, com mais impacto na nossa saúde, e realmente é um mundo, porque ela faz imensas funções para a nossa saúde. Ela interfere com as hormonas, interfere com a nossa digestão, interfere com os nossos pensamentos, com a parte cognitiva, com a nossa pele, interfere com tudo. O Então, sistema imunitário, não com o é? sistema imunitário, sim, exatamente, com muitas doenças também que são super comuns, como o colesterol, a hipertensão, também o autismo, pronto, doenças que têm impacto, e se nós conseguirmos controlar aqui melhor os nossos animais de estimação que temos cá dentro, nós conseguimos também melhorar estas condições, e também ter uma melhor qualidade de vida. É por isso que é tão importante nós alimentarmos estas bactérias que temos dentro do nosso intestino. Ó, Bárbara, e quando essa microbiota intestinal, portanto, este conjunto, esta comunidade de, como estava a dizer, bactérias, vírus, fungos, protistas, ou seja, muitos micro-organismos que residem aqui no nosso intestino, quando não estão equilibrados, não é? Podem provocar várias doenças. E eu agora recordava-me de uma frase, Hipócrates, que é o pai da medicina, já no século V a.C., imaginem, há tantos anos atrás, séculos atrás, É verdade. século V antes de Cristo, na antiga Grécia, Hipócrates dizia que todas as doenças começam no intestino. E a verdade é que chegamos agora aqui ao século XXI e E percebemos. a evidência científica diz-nos que é inteiramente verdade. Alguém aqui acrescentou a fertilidade. Sim, a fertilidade. Exatamente.
o Alzheimer. Exatamente. Hoje sabemos que tudo isto está relacionado, estas doenças estão de alguma maneira relacionadas com determinados desequilíbrios e há padrões de desequilíbrios desta microbiota intestinal. O Alzheimer, como estava a dizer, o autismo, a depressão, portanto, o nosso estado de humor também varia. Aliás, alguns autores até dizem que não somos nós que temos aqueles apetites ou aqueles desejos, mas sim a nossa microbiota é que tem desejos, Sim. não é? E Normalmente, quando há muitos fungos, existem muito esses desejos de doces e de hidratos de carbono, de pão. É muito comum haverem desequilíbrios associados a isso. Às vezes não é só gula, às vezes ou são os fungos seja, a pedirem. exatamente, estão-nos a pedir. Ou seja, de facto, o nosso intestino, esta microbiota, comunica connosco, mas nós nem sempre entendemos isto, não é, Bárbara? Sim, Como é que sim. comunica connosco? Infelizmente, nós não conseguimos, se nós não tivermos este conhecimento, nós não conseguimos perceber, porque são sintomas comuns, não é? Nós arranjamos sempre uma desculpa. Estou cansado porque isto, estou ansioso porque tive muito trabalho e porque tenho muito stress no trabalho ou no âmbito familiar, ou tenho problemas digestivos porque provavelmente são intolerâncias alimentares, não é? Não me caiu bem qualquer coisa, então arranjamos sempre uma justificação para isto. Quando o que nós temos que ver é a causa do problema que está no nosso intestino. Então, que estas bactérias e estes fungos, estes micro-organismos estão em desequilíbrio e estão realmente a causar-nos estes sintomas que parecem normais, não é? Porque tanta gente tem estes sintomas, mas que não são normais, só são comuns, mas não são normais. Então é preciso que a pessoa tenha este conhecimento de o que é a microbiota intestinal para conseguir então perceber como é que está o estado da sua saúde e se esses sintomas têm alguma coisa a ver com o intestino, porque provavelmente têm. Aliás, eu apanho imensas pessoas que um, não têm só problemas intestinais, mas procuram-me também, por exemplo, como a Raquel disse, com problemas de fertilidade, não é? E ouvem dizer que o intestino também está por trás aqui da fertilidade e procuram-me para melhorarem o intestino, para depois, consequentemente, melhorarem a fertilidade. Ou seja, Ó Bárbara, então quer estamos dizer todos que interligados. a boa notícia é que nós conseguimos reequilibrá-lo quando não está equilibrado. Exatamente. Esta Isso é microbiota, muito bom. esta comunidade que aqui vive. De vez em quando desequilibra-se, de vez em quando até aparecem lá uns penetras, uns maus da fita, que Exato. conseguem desenvolver-se, não é? E que não são bem-vindos. E isto, mas conseguimos reequilibrar. Sim, sim, é verdade. Nós conseguimos reequilibrar, ou seja, obviamente que temos que ver quais são as causas aqui que originaram esse desequilíbrio, tratar essas causas, ou seja, existem muitas causas que podem originar este desequilíbrio. E normalmente não é só uma, não foi simplesmente aquela comida que a pessoa, aquele alimento que a pessoa comeu, não é nada disso, é um acumular, ou seja, nós começamos aqui no parto, não é? Então, o tipo de parto influencia a nossa microbiota, se nascemos de parto normal, de cesariana. Depois, se fomos amamentados ou não, também influencia. Depois passamos aqui para toda a infância, em que é na infância que nós criamos aqui a microbiota base, digamos assim. Então, se nós não tivermos cuidado com os nossos filhos, não alimentarmos a microbiota logo desde pequeninos, podemos formar logo uma microbiota um bocadinho mais debilitada. E Oh, depois Bárbara, também. está a tocar num ponto muito importante, e se me permite interromper, é que esta questão dos primeiros 1000 dias de vida. E esses primeiros Exatamente. 1000 dias de vida são de facto muito relevantes para toda a nossa saúde ao longo da nossa vida, porque hoje sabemos, não é, que não é só a quantidade, mas a diversidade dessa microbiota, não é? E portanto o ambiente às vezes muito estéril, muito higienizado, nesses 1000 anos de vida pode não ser ou não é Uhum. definitivamente aquilo que é mais recomendado para estimular esta diversidade. Porque se esta microbiota for muito diversa, está preparada para enfrentar muitos desafios. Exato. Sim, a diversidade é dos principais indicadores de saúde. Na realidade, a diversidade aqui da nossa microbiota. Por isso, sim, o facto de estarmos com os bebés trancados sempre em casa, não é? Não os deixarmos explorar, não apresentarmos alimentos diferentes, coisas diferentes, tudo isso
vai ter sempre um impacto. E mesmo nós antigamente, não é? Não haviam estes cuidados dos açúcares para as crianças e assim, mas todos estes cuidados agora também se vão refletir na microbiota, não é? E então é importante que nós, nesses primeiros 1000 dias de vida, que nós pensemos em realmente nutrir a microbiota dos nossos filhos, para depois construir adultos com uma boa microbiota e uma boa saúde. Mas a Bárbara, eu interrompia para sublinhar aqui, evidenciar esta importância dos 1000 dias, porque também é de facto uma janela de oportunidade que Uhum. nós temos de proporcionar mais saúde às crianças, aos bebés, às crianças e aos futuros jovens, futuros adultos. Mas a Bárbara estava a dizer que, na verdade, estes desequilíbrios têm que ver com muitas razões, portanto, que é Sim, multifatorial. sim, ou seja, E às também vezes depois. até pode ser, sei lá, um antibiótico que a pessoa tomou, não é? E que Sim, sim, provocou um desequilíbrio nesta sim, microbiota. exatamente, ou seja, depois existem os medicamentos que tomamos, os antibióticos têm muito impacto, os antibióticos são das coisas que mais têm impacto, gastroenterites também que aparecem, a alimentação, obviamente, o stress, o sedentarismo, as más noites de sono, tudo isto tem um impacto. E muitas vezes. hum, as pessoas dizem, só começaram a aparecer sintomas agora há pouco tempo. Mas isto foi só o culminar destes fatores todos que estão para trás, não é? Não foi, provavelmente não foi apenas um evento que aconteceu naquela altura, foi só o culminar e então começaram a aparecer estes distúrbios, estes sintomas, não é? E Associados. geralmente as pessoas queixam-se de quê, Bárbara? Diarreia, gases, a barriga inchada? De que é que se Sim, queixam? sim, normalmente aqui nós quando a pessoa pensa no intestino, não é? Ela não pensa além do intestino, não é? Então normalmente os sintomas são a diarreia, o inchaço e a obstipação, são os três mais comuns de aparecerem em clínica. Sim, e realmente é mesmo muito comum hoje em dia, porque nós também temos muito tabu, não é? Em falar nestas coisas, que não vamos à casa de banho, ou que estamos inchados, mas se nós formos ver estatisticamente, a probabilidade de haver alguém que está na mesma condição à nossa volta é enorme, porque é mesmo uma situação muito comum devido a todas as causas que são predominantes hoje em dia. Ou seja, nós hoje em dia temos uma alimentação pior, não é? Rica em alimentos ultraprocessados, nós temos mais stress no trabalho e em casa depois também tomamos muito mais medicamentos do que no passado. Então, todas estas. Temos mais pesticidas também, mais toxinas à nossa volta. Então, todas estas questões levam a que tenhamos sintomas com mais probabilidade. Com uma maior probabilidade, aliás. E, na verdade, esse inchaço, essa fermentação, não é? Esse, gases, a flatulência, a diarreia ou obstipação, ou às vezes pessoas que alternam diarreia com obstipação, na base está sempre um desequilíbrio da microbiota. Sim, sim, normalmente está. Ou seja, as pessoas pensam logo em intolerâncias alimentares, e vão fazer os testes de intolerâncias alimentares e assim, mas essas intolerâncias alimentares estão a aparecer porque há um desequilíbrio da microbiota e então é essa parte que temos de tratar, não é o alimento que temos que tirar. E então, como é que podemos ajudar a reequilibrar? Sim, pronto, aqui é assim, A alimentação é muito importante, não é? claro, Porque claro, estes micro-organismos alimentam-se do que nós ingerimos, uhum, do que nós lhes sim. damos, não Sim, é? sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, nós temos sempre que pensar, ok, o que é que os nossos animais de estimação querem comer? O que é que eu quero comer, mas o que é que os nossos animais de estimação querem comer, não é? Então, claro que é importante haver a parte da fibra, que é a fibra, ou seja, os legumes, as frutas, as sementes, as leguminosas, os frutos secos, é importante que isso esteja presente porque é esse o alimento então das nossas bactérias. Então, pronto, Bárbara, se nós disséssemos que alimentação, temos aqui os polícias bons e os polícias maus no sistema imunitário, aqui no nosso intestino nós podemos dizer que temos as bactérias boas e as bactérias más, não é? E as bactérias boas, aquelas que nós queremos que existam em quantidade e diversidade, porque isto depois há muitas estirpes, gostam preferencialmente desses alimentos que referiu.
Sim, sim, sim. Claro que existem uns alimentos que é a chave de ouro. Digamos que são os alimentos preferidos, ou seja, por exemplo, a cebola, a alcachofre, os espargos. Temos alguns alimentos que elas adoram. Mas, de uma forma geral, se nós conseguimos incluir frutas, legumes, sementes, e reduzirmos também o açúcar, já conseguimos. Porque já conseguimos equilibrar porque vamos aumentar as bactérias boas, não é? E diminuir as bactérias más que se alimentam de açúcar, normalmente. Pronto. E este é só um dos pilares. Depois temos, obviamente, outros pilares, não é? Um estilo de vida saudável, temos boas noites de sono, fazermos exercício físico, tentarmos, eu não digo eliminar o stress, não é? Porque é impossível, mas tentarmos arranjar algumas estratégias para controlar o stress, fazermos uma caminhada, meditação, respiração, pronto, tudo isto pode ajudar. Mas, claro que uma pessoa que já tenha sintomas provavelmente vai necessitar aqui de uma ajuda extra, ou seja, só a alimentação e o estilo de vida podem não ser suficientes para conseguir tratar, ou podem ser suficientes, mas durante muito tempo. Então, o que nós conseguimos ajudar, para que a pessoa se recupere mais rápido é mesmo à base de suplementação. Suplementação de probióticos, ou seja, estamos aqui a incluir bactérias boas para ou seja, para conseguirmos tornar este equilíbrio entre bactérias boas e bactérias más, não é? Estamos a aumentar a dose de bactérias boas e então conseguimos que as bactérias más fiquem em minoria, não é? E vão desaparecendo. Bárbara, então, esses probióticos, que são no fundo bactérias boas ou fungos bons que nós vamos introduzir, podem estar não só nos alimentos, mas também nos alimentos fermentados, mas como estava a dizer, em medicamentos, em suplementos. Exatamente, E aí, exatamente. nesse caso, sabemos que estão mesmo naquela dose, naquela quantidade, aquela estirpe em concreto. Sim, é isso. O bom da suplementação é que nós conseguimos controlar o que é que nós queremos, porque cada caso é um caso e há pessoas que precisam mais de umas coisas, outras de outras, até porque sintomas de diarreia ou de inchaço ou de obstipação também requerem tipos de bactérias diferentes. Claro que com os alimentos fermentados, como a kombucha, o kefir, não é? Que hoje em dia vemos muito nos supermercados, com isso nós conseguimos já incluir algumas bactérias boas, mas não conseguimos ter um controle tão grande quando queremos fazer um tratamento, não é? Claro. Então aqui é importante que consigamos avaliar o suplemento e perceber para que é que o suplemento serve, se faz sentido naquele caso, se não faz sentido. Pronto, e isso é o bom da suplementação hoje em dia, os probióticos, é que conseguimos tratar a pessoa muito mais rapidamente. Bárbara, e eu acho que há imensos mitos sobre probióticos. E bem-vindos todos os que estão aqui, continuam a juntar a nós. Se quiserem chamar, convidar mais pessoas para se juntar a nós, podem usar aqui esta seta no canto inferior à direita. E eu agora convidava também todos a colocar as dúvidas que têm sobre probióticos, porque eu no meu dia a dia eu apercebo-me que há imensas questões, porque há uma panóplia, há uma oferta gigante, muito diversa de suplementos com probióticos e surgem muitas dúvidas. É melhor o probiótico que tem mais estirpes? Não, é melhor o que só tem uma estirpe. É melhor aquele que tem 10, 25, 30 milhões de UFCs, que é como se mede aqui a quantidade, a dose destes probióticos. Ou seja, o que é que nos pode dizer sobre isso, Bárbara? Uma Sim, estirpe, várias estirpes, sim. como é que avaliamos isto e as quantidades? O que é que a ciência nos diz sobre isto tudo? Na verdade, como é que as pessoas podem saber qual é que é o indicado, o mais indicado para si, quando já têm algum sintoma? Sim, pronto, claro que quando vamos falar de bactérias, isto é um mundo, não é? Porque existem infinitas bactérias, pronto. Então, nós temos que pensar é que dentro de um probiótico, nem sempre mais é melhor. Ou seja, nós temos mesmo que avaliar o caso. Por exemplo, se for uma pessoa com diarreia, normalmente aquilo que se utiliza são até menos estirpes, mas estirpes mais indicadas para a diarreia. Pronto, então temos que pensar que, por exemplo, em casos de diarreia, nem sempre mais é melhor, normalmente o menor é que funciona. E depois também temos que pensar que
Um probiótico até pode ter 20 tipos de bactérias, mas muitas delas não são estudadas, nem têm grande evidência científica, e depois, na realidade, elas vão competir umas com as outras dentro do nosso intestino. Então, também não faz muito sentido nós estarmos a colocar bactérias que nem sequer têm evidência científica, se depois vão competir com as bactérias que nós, na realidade, queremos que fiquem lá. E pronto, e assim também não faz sentido. E depois, mesmo a nível de quantidade da bactéria em si, ou seja, da UFC, as unidades formadoras de colónia, também nem sempre mais é melhor. Obviamente que queremos sempre muitas bactérias, não é? Também, pronto, e mas aqui vai depender sempre do caso que temos à frente, ou seja, se for uma pessoa que tem inchaço e é muito sensível com tudo, nós temos que, se calhar, introduzir primeiro um probiótico um bocadinho mais fraquinho, ou seja, com menos bactérias, para a pessoa ir se habituando àquela injeção de bactérias, porque essas bactérias vão fermentar, ou seja, vão produzir gás. Elas vão ajudar com o inchaço, mas numa fase inicial a pessoa até pode se sentir mais desconfortável. Pronto, assim, normalmente na primeira semana, segunda semana, é tudo normal. São as bactérias a competir umas pelas outras. Então, podemos escolher primeiro um probiótico com menos bactérias para essa pessoa e depois, se fizer sentido, então ir aumentando a dose das bactérias. Uhum. Já temos aqui uma pergunta. Muito obrigada. Já vamos responder esta questão sobre a doença de Crohn. Já lá vamos. Mas aproveitem, podem colocar inchaço e obstipação. Ora bem, já vamos falar sobre isso também. Mas eu queria deixar aqui já uma mensagem muito importante, que é impossível aqui, só podemos falar de um modo geral, não é? E não de um modo personalizado, porque é impossível conhecer o caso de cada um. Porque há aqui um ponto muito importante, é que cada um tem a sua microbiota. É como uma impressão digital, ou seja, é única. A minha não é igual à da doutora Bárbara, nem igual à de ninguém que está aqui a assistir e Exatamente. vice-versa. É como a nossa impressão digital, ou seja, nós temos aqui uma panóplia de micro-organismos que vivem numa determinada proporção, que vivem no nosso corpo e que são todos diferentes uns para os outros. Claro que há padrões, porque também eles se organizam em famílias, não é? Mas, tal como nós também, não é? Famílias, mas de facto, cada um tem a sua microbiota e cada caso é um caso, o que exige uma avaliação totalmente individualizada, personalizada, e era mesmo esta a mensagem que eu queria aqui deixar. Mas, de um modo geral, podemos responder, e a doutora Bárbara já vai responder estas questões do tenho obstipação. Isto é muito comum nas mulheres, eu vejo isto na farmácia todos os dias, efetivamente, que é muito recorrente as mulheres terem uma prevalência muito elevada de obstipação. Por outro lado, aquilo que falava há pouco, obstipação, inchaço, alternando com diarreia, também são quadros muito comuns que têm que ser avaliados, muito bem avaliados e encaminhados ao médico para que haja de facto um diagnóstico ou uma exclusão de outras situações que podem estar presentes. E depois temos, de facto, doenças, não é? Doenças inflamatórias intestinais, e aqui já foi colocada a questão também da doença de Crohn, e já lá vamos, e vamos falar também um bocadinho sobre isso e sobre o que é que sabemos sobre probióticos neste tipo de situações. Também tenho obstipação e quanto mais tomo ferro. Ora bem, exatamente, é uma das causas, há muitas causas que podem causar aqui obstipação. Bom, então, Bárbara, já percebemos que há probióticos, associações de probióticos, não é? Mas que o importante é sabermos os estudos que estão por trás para percebermos para que é que servem, para que é que podem ser utilizados, não é? E em que dose é que podem ser utilizados para que tenham o efeito que nós pretendemos. Porque pode ser para tratar não só a diarreia, como muitas outras situações, e podemos dar aqui vários exemplos, mas também pode ser para prevenir, ou para reforçar o sistema imunitário, ou para prevenir infecções urinárias, por exemplo, não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, temos mesmo que ver qual é o caso que temos à frente. Mas, claro que, de uma forma geral, a pessoa também pode. É assim, claro que é sempre mais difícil, não é? Mas a pessoa também pode investigar a evidência científica que existe, não é? Existem inúmeros estudos, mas normalmente aquelas que estão mais presentes nos suplementos já estão estudadas, não é? Claro que um suplemento vai sempre lançar.
bactérias que já estejam estudadas. Mas claro que existem uns melhores e outros piores, então, mas se nós quisermos mesmo ir confirmar a fundo, não é? Ou pedimos ajuda a um profissional de saúde, ou então vamos ler aqui a evidência científica associada a estas bactérias, para perceber se é melhor em casos de diarreia, se é melhor em casos de inchaço, se é melhor em casos de obstipação. Mas, de uma forma geral, hoje em dia nós já vemos suplementos, muitas vezes relacionados com, ou com a digestão ou com o intestino, que são mesmo para melhorar a microbiota de uma forma geral, não é? Ou seja, serve para prevenção, mas também serve para tratamento. Claro que em Às vezes prevenção, o que se calhar. varia, o que depende é a posologia, não é? Sim, exatamente. Ou seja, também o tempo que estamos a utilizar para prevenção, eu aconselho sempre fazer, a toda a gente fazer probióticos como prevenção. Ou seja, ali na mudança da estação, por exemplo, do inverno para a primavera, é bom nós fazermos sempre ali 2 meses de probióticos para repormos as bactérias que perdemos com a nossa alimentação desadequada, o nosso stress, ou tudo isso. Então, estamos ali sempre a repor e a garantir que a microbiota está impecável. Por isso, 2 meses ao ano aconselho para toda a gente. Depois, se formos aqui para tratamento, então podemos ou utilizar uns probióticos muito mais intensivos, se for o caso, se for necessário, não é? Ou mais específicos para aquela situação, e também podemos utilizar durante mais tempo, não é? Também não, eu também não digo para tomar-se para o resto da vida, isto depende sempre do caso, mas porque senão depois chega uma altura que já começam a competir as bactérias que já nem faz efeito. Mas pronto, temos que sempre avaliar qual é aqui o problema da pessoa, porque se for uma infecção urinária, por exemplo, também ajuda muito probióticos, porque normalmente numa infecção urinária nós temos aqui a bactéria mais comum que é a E. coli, não é? Que quando ela cresce em demasia, ela torna-se um problema e pode originar aqui as infecções urinárias. Então o que nós queremos é limpar aqui a E. coli e pôr outras bactérias boas em substituição da E. coli para conseguirmos melhorar. Então, mas pronto, de uma forma geral, aqui existem algumas bactérias que funcionam um bocadinho melhor, ou seja, existem as bifidobactérias, né? E os lactobacilos. Estas duas Normalmente, grandes famílias que toda a gente já sim. ouviu falar. Exato, pronto. Essas normalmente funcionam, até porque nós ouvimos falar muito dos iogurtes, dos bífidos, não é? Vêm aqui das bifidobactérias. E depois temos aqui vários que funcionam, por exemplo, o plantaro, mais para a diarreia, não é? Depois temos o acidófilos, que também nos ajuda aqui com a lactose, por exemplo. Então, pronto, temos sempre que redirecionar cada caso. Bárbara, essa mensagem é muito importante, uma vez mais, não é? De que é personalizado, que é individualizado, mas também esta mensagem de que podemos utilizar os probióticos como uma ferramenta, paralelamente com o que já disse, com os estilos de vida saudáveis, com a alimentação, não é? Uhum. Variada, equilibrada e rica em fibras leguminosas, como estava a dizer, mas para ajudar a que estas situações de obstipação ou de diarreia sejam de facto minimizadas ou até mesmo eliminadas. Sim, é isso, ou seja, é a pessoa experimentar como é que reage com os probióticos, e experimentar mudar hábitos de vida, não é? Alimentação e estilo de vida, e associar aqui uns probióticos, e ver como é que reage, se as condições melhoram, porque o facto de nós melhorarmos a alimentação, não é? Estamos a melhorar uma causa, mas estamos aqui a pôr um tratamento, vai sempre funcionar. Bárbara, isto agora estava-me aqui a lembrar das stories e na sequência do que estava a dizer e das histórias que publicámos na preparação desta live, que é a importância das pessoas observarem, olharem para as suas fezes. Porque muitas vezes as pessoas pensam só no número de vezes, não é? Que vão à casa de banho, na frequência das dejeções, e depois dizem que estão com diarreia ou que estão com obstipação, e se calhar, de acordo com as definições oficiais, não estão nem com diarreia nem com obstipação. Porque, de facto, a consistência é muito importante, perceber se são fezes pastosas, líquidas, ou se são aquelas bolinhas, não é? Na escala que publicámos na Story, a famosa escala de Bristol, e que todos podem encontrar na internet, conseguem perceber e avaliar quanto à consistência,
o tipo de fezes, mas a frequência é muito importante. E aqui acho que não era demais, e depois daquilo que acabou de dizer, porque as pessoas têm tendência sempre a autoclassificar, estou com diarreia, estou Sim. com obstipação, não é demais sublinhar o que é um hábito intestinal dito normal, não é? E de facto, de 3 vezes por semana até 3 vezes por dia é considerado normal. Se for menos do que isto, ou se for menos do que 3 vezes por semana, ou se for mais do que 3 vezes por dia, aí já, portanto, numa ponta nós já estamos na obstipação, noutra na diarreia, isto quanto à frequência. Mas não chega, é preciso observar também a consistência. E isto é muito importante, também este tipo de informação e passarmos isto para que as pessoas possam, de facto, dizer com muita consciência e propriedade, de facto, sim, sim, estou mesmo com diarreia, estou com obstipação. Porque muitas vezes há aqui uma falha na comunicação, não é? Na informação. E que daqui depois vai depender, muitas vezes, até aquilo que em automedicação as pessoas podem fazer, que vão escolher o produto A, B ou C e depois não está verdadeiramente indicado para aquelas situações. Mas, por outro lado, também, e a indústria farmacêutica, e aqui está este grande laboratório farmacêutico com mais de 130 anos, obviamente que também nos dá a confiança e a segurança de toda a investigação que está por trás e que utilizam, obviamente, nos medicamentos e que aplicam também nos suplementos que produzem. E por isso tem uma gama vasta e que vai ao encontro destas necessidades que estávamos aqui a falar. Da diarreia aguda, neste caso, estamos a falar de diarreia aguda, não estamos a falar de diarreia crónica, isso tem de ser sempre visto por um médico, mas de facto na diarreia, e em algumas situações agudas também, da diarreia aguda ou da diarreia associada a antibióticos, ou lá está, a diarreia do viajante durante uma viagem, não é? Em que há de facto aqui inúmeras soluções. Também não podemos falar de diarreia sem falar da importância ou de evitar o risco da desidratação, principalmente nas crianças e nas pessoas mais velhas. E daí ser tão importante os soros de reidratação. E aqui também, mais uma vez, esta gama Lactoflora também tem disponível um soro de reidratação que também é fundamental, particularmente nestes grupos, não é? Nas crianças e nos idosos. O que não exclui que quando há um quadro, como dizia há pouco, de vómitos e de diarreia, não é? De gastroenterite, como se costuma designar, seja muito importante, mesmo nos adultos, fazer esta reidratação oral. Da Sim, sua isso. experiência, diga. Sim, estava a dizer que isso é mesmo muito importante, porque há muitas pessoas que têm uma gastroenterite, não é? Têm diarreia e depois o que é que pensam? Parar, não é? Mas nós não podemos parar. Nós temos que pensar que alguma coisa nos está a causar aquela diarreia, então aquilo tem que sair. Então nós temos simplesmente que estabilizar, e por isso é que há tanta evidência científica de que os probióticos funcionam para a diarreia, porque estabilizam, não param. E então a pessoa vai se sentir melhor. E claro, com o soro de reidratação, porque nós estamos a perder imensa água. E uma das principais complicações das gastroenterites e das diarreias é mesmo a desidratação. Então nós temos sempre que vamos de viagem, sempre que temos uma diarreia, uma gastroenterite aguda, então temos sempre que fazer probióticos e soro de reidratação. Isto é super importante, especialmente nas crianças que desidratam muito mais facilmente. Exatamente. E nos idosos também, onde o risco Sim. também é muito maior e queremos evitar. Bárbara, aqui dentro destes mitos dos probióticos, hum, acha que nos falta falar aqui de algum? Já falámos do menos pode ser mais, da importância da Sim. evidência científica. Hum, Estou a pensar, eu acho que não nos falta nenhum. Eu acho que estes são os mais comuns de aparecerem, sim. Não sei se alguém que está aí desse lado quer colocar alguma questão, porque o tempo passa a voar, estamos É quase verdade. a terminar. Então, eu se calhar ia resgatar aqui aquelas perguntas de há probióticos para a diarreia aguda? Já percebemos que sim, Sim, não é? sim. Para E, a obsti... sim, isso há, e pronto, e nós obviamente temos aqui os nossos parceiros que têm opções para essa situação da diarreia aguda. Depois,
Claro que temos também, normalmente, quando falamos em obstipação e inchaço, falamos em probióticos um bocadinho mais generalizados, com mais algumas estirpes, normalmente 5, 6 estirpes já funcionam, e um bocadinho mais de bactérias também. Por isso, dentro das opções, então, temos que ver quais é que têm mais tipos, não é? Dentro destas 5 ou 6 e mais bactérias. Pronto, aí certamente será então para essas duas situações, que é isso que essas situações precisam. Um, porque se nós conseguirmos, por exemplo, uma pessoa com uma obstipação, não é? Essa pessoa tem aquilo que é o mais comum, não é? De colocarmos água, colocarmos fibra, essas coisas todas, Ou ela tem que seja, garantir isso melhorar tudo. a alimentação, um dos Sim, pilares que falámos, não é? exatamente, mas existe uma condição de inflamação no intestino que já vem, provavelmente a pessoa já tem obstipação há anos, não é? Que é o mais comum de acontecer. Então, existe muita inflamação no intestino, existe muito desequilíbrio. Então, enquanto a pessoa não equilibrar novamente esse intestino, por muita fibra e água que vá colocar, são os probióticos que provavelmente vão manter essa situação a longo prazo. Bárbara, isto agora leva-me a outra questão aqui, e que tem que ver com duas perguntas que já surgiram aqui e também com o dia a dia da farmácia. Há muitos medicamentos e há muitos suplementos que as pessoas têm que fazer porque têm algum tipo de déficit ou de patologia, anemias, entre tantas outras, como aqui foi referida há pouco, e que, por causa, ou relativamente às dores, por exemplo, e que têm que Uhum. fazer determinada medicação que vai acalmar, abrandar o intestino, Sim. ou que, no caso da suplementação, de facto vai provocar declaradamente obstipação. Aqui é muito importante que haja esta avaliação e que as pessoas façam suplementação. A alimentação é determinante, mas às vezes não chega. Era isso que eu queria dizer. Às vezes não chega. É preciso suplementar para garantir que este intestino continue esta microbiota continue equilibrada e que este intestino continue a ter aquilo que, como explicámos há pouco, é considerado um hábito intestinal normal, ou seja, aquilo que nos dá saúde, que nos mantém e que nos dá saúde. Sim, 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 porque nós sabemos que há muitos medicamentos que têm esse efeito adverso e não dá a volta a dar, não é? Obviamente podemos tentar trocar, por exemplo, no caso do ferro, existe um tipo de ferro que é um bocadinho mais suave aqui para a obstipação. Por exemplo, o ferro, o bisglicinato, normalmente tem menos, atua menos aqui na obstipação, tem menos esse efeito adverso, mas há situações que nós não conseguimos dar a volta, temos mesmo de tomar aquela medicação. Então, aí, ok, temos obstipação associada a isso. O que é que nós podemos fazer para melhorar essa condição? Então, utilizar suplementos sem medo, porque isso vai nos apoiar, não é? Não precisamos estar aqui obstipadas só porque estamos a tomar um Claro, medicamento. isso é Então, muito importante. A mesma coisa quando falamos de diarreia, porque também há muitos medicamentos, que não só os antibióticos, sim, numa proporção muito elevada, e esse risco é enorme de diarreia associado ao antibiótico, mas também outros medicamentos podem causar efetivamente diarreia. E aqui também é importantíssimo, paralelamente, em simultâneo, tomar probióticos. sim, 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 porque isso vai sempre se estabilizar um pouco mais, não é? Por muito que tenhamos diarreia, nós conseguimos suplementar com probióticos e também prebióticos, que muitas vezes os suplementos probióticos também já têm prebióticos, que dão uma maior consistência às fezes, então pelo menos a pessoa não anda com fezes líquidas, não é? Que causam bastante incómodo, e então sempre tem mais alguma consistência e então conseguem andar mais estáveis. Bárbara, e houve aqui esta questão das fezes com espuma, que já vou passar, mas antes disso, aqui o que é que nos pode dizer sobre a evidência científica da suplementação com probióticos, por exemplo, na doença de Crohn ou de uma maneira em geral nas doenças inflamatórias? Sim, pronto, tudo o que são doenças inflamatórias, existe inflamação no intestino. Por isso, para nós conseguirmos controlar essa inflamação, nós temos que ter um bom ambiente intestinal, porque a inflamação já lá está. Se o que tiver à volta, pelo menos estiver estável, vai ajudar a que a pessoa também tenha menos crises, e menos sintomas associados à doença, porque existem tantas pessoas que têm essas doenças, mas não estáveis, nem notam que têm essa doença, não é? Então nós queremos isso. E suplementar aqui com probióticos vai ajudar nisso, vai ajudar a regular aqui a microbiota e então a pessoa
poderá ter menos crises associadas. Por isso, em doença de Crohn é sempre importante suplementar. Não precisa de ser para o resto da vida, mas pelo menos ter aquela manutenção. Pronto, depende também das crises da pessoa, não é? Se está em fase de crise ou não, mas tentar pelo menos uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, tomar a suplementação de probióticos para garantir que fica tudo bem. E para concluir, que o nosso tempo passou aqui a voar, responder ao que é que pode dizer sobre esta questão de que foi colocada das fezes com espuma. Portanto, voltamos àquela questão que é muito importante observar e que espuma, eu acrescentava aqui, ou com sangue vivo, ou sangue acastanhado, ou sangue já negro. Portanto, sobre estas situações com muco, com espuma, tudo isto, o que é que nos pode dizer, Bárbara? Sim, sim, é sempre importante então nós vermos como é que está o estado das nossas fezes para nós conseguirmos ter mais um indicador de saúde, para além da tensão e da glicémia, né? Então, muco, sangue, espuma, tudo isso é importante ser observável. Se as fezes estão com espuma, é porque qualquer coisa não estará bem. Ou seja, provavelmente pode haver alguma situação inflamatória, pode haver certamente um desequilíbrio do intestino, e ainda por cima se sai também muito ar intestinal, provavelmente também há muito gás naquele intestino, a pessoa se calhar fermenta demasiado, está mais inchada. Depois, também pode estar associado, se for algo esporádico, pode estar associado simplesmente a uma gastroenterite, não é? Uma situação mais infecciosa. E então, mas normalmente um probiótico, se a pessoa não tiver diarreia nem nada disso, as fezes estiverem normais na mesma, normalmente utilizar um probiótico com mais estirpes, não é? Dentro daquelas 5 ou 6 estirpes, dentro dos bifidobactérias, dos lactobacilos, que provavelmente vai ajudar a recuperar. E não excluir nunca aqui a questão de facto, de ir ao médico e pedir para fazer Sim, análises, não sim, é? sim, E também se pode fazer exatamente. análise às fezes, que é muito importante, Sim, e que é algo que às vezes as pessoas têm alguma resistência a fazer. sim, Por vezes é mais sim, fácil fazer análise ao sangue, da urina, não é? Mas as nossas fezes, é possível analisar as fezes e há aqui já vários exames que são possíveis de fazer, até antes de analisar a microbiota, e que nos dão muitas informações e que excluem uma série de hipóteses e de patologias que podem existir nestes contextos que estávamos aqui a referir e que de facto têm que ser aqui clinicamente avaliados por um médico. Mais sim, alguma porque questão aqui? Não sei se me sangue escapou aqui alguma principalmente. questão. Não sei se escapou aqui alguma. Acho que respondemos a todas, Sim, Bárbara. pois estão aqui algumas perguntas assim um bocadinho mais específicas, não é? Que muitas também não conseguimos avaliar aqui o doente, não é? Ahm, Era a do ferro, do que já falámos depois de suplementos, que sim, portanto podem dar diarreia, como sim, suplementos e medicamentos que podem causar diarreia ou obstipação, e da importância de fazermos concomitantemente probióticos, aqueles que são recomendados. Já percebemos que há probióticos para prevenir e que há probióticos para tratar, porque os probióticos não vão atuar só no intestino, não é? Isso depois vai ter efeito aqui nos outros órgãos também. E creio que a doença de Crohn também falámos, a minha ficou respondida, ai que bom, ainda bem. E, Bárbara, e uma acho que só mensagem. falta aqui a da Sandra, pronto, que ela diz Sim, que falta aqui a da Sandra, não é? Que ela tem obstipação severa desde criança, o que deve fazer. Aqui, normalmente quem tem obstipação, na maior parte dos casos é desde criança, mas aqui tem mesmo que ser alimentação, estilo de vida e suplementação. Sem suplementação não se consegue melhorar aqui estas questões. Quando já são de há muitos anos, não se consegue melhorar. e ter presente o que é que significa de facto a obstipação, o que é que significa de facto diarreia, como dizia há pouco, o hábito intestinal normal, e perceber, porque às vezes dia sim, dia não, não tem mal nenhum, não é? Sim, sim, Porque sim. As pessoas que um comem dos pouco, por mitos, e exemplo. era isso que eu queria dizer há pouco e tínhamos esquecido, um dos mitos, por isso é que eu falei no hábito intestinal normal quando estava a falar e depois não concluí, que é as pessoas têm esta ideia pré-concebida de que têm que ir à casa de banho todos os dias. Sim, sim, é assim, claro que é o ideal, não é? Se a pessoa for à casa de banho todos os dias, está a limpar todos os dias, melhor. No entanto, há pessoas que comem pouco.
o nosso intestino é gigante, não vão conseguir encher o intestino se comem pouco. Por isso é normal irem dia sim, dia não. E depois Pois, também não dissemos depende. isso, são aqui 7 metros de um tubo, não é? Tudo enroladinho. Exato, exato. Por isso nós temos que encher 7 metros de comida para conseguir sair alguma coisa. Depois também temos que considerar é que se a pessoa sente uma evacuação completa, ou seja, se a pessoa sente que fez tudo o que havia para fazer, e está confortável como está, mesmo dia sim, dia não, está tudo bem. Muito bem. Então, não havendo. Ai, agora aí apareceu aqui. Ai, colite ulcerosa, ok. Desde 2019, muitas vezes sinto-me super fraca e muito branco. Probióticos devo consumir, tenho 59 anos, faço biológico, já faço os medicamentos biológicos. Muito bem. Ahm, claro que isto são situações muito específicas que têm que ser avaliadas, não é, Sim. Bárbara? Sim, é assim, em relação à colite é a mesma coisa. Eu falei sobre a doença de Crohn e é exatamente a mesma coisa. Em relação a sentir-se super fraco e muito branco, isto está mais relacionado com a doença em si, que não pode não permitir a absorção muitas vezes dos nutrientes, também depende de onde é que a colite está, e pode não haver absorção total dos nutrientes, e pode estar relacionado com essa parte. Mas os probióticos que eu falei para a doença de Crohn servem perfeitamente também para aqui. Bárbara, uma mensagem final. Uma mensagem final: alimentem as vossas bactérias e coloquem bactérias no vosso intestino, porque hoje em dia, no século XXI, nós temos muita carência de tudo isto e a nossa saúde está a manifestar-se. Está, não é? Nós hoje em dia vemos cada vez problemas mais crescentes de doenças que não haviam no passado, porque nós também não tínhamos o estilo de vida que temos hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. E a nossa saúde depende daqui do equilíbrio desta microbiota, em concreto da microbiota que vive no nosso intestino, designada por microbiota intestinal, e por isso é fundamental, se queremos ter saúde, se queremos ter mais saúde, viver mais e melhor, que consigamos cuidar desta microbiota intestinal todos os dias. Não é só às vezes, nem quando ela está a gritar connosco, diarreia, obstipação, inchaço, etc. Não é? É preciso cuidarmos todos os dias, como aqui já foi dito. Bárbara, foi um gosto muito grande, enorme. Passou aqui o nosso tempo a voar. Tínhamos aqui muito mais para conversar sobre microbiota, probióticos, aplicada às várias até patologias que foram referidas aqui, tantas outras questões e noutras áreas também. Um, mas é o tempo que temos e agradeço-lhe enorme, foi um gosto muito grande. Obrigada pela forma tão simples e tão leve, agradável, com que transmite e explica estes conceitos. Parabéns pelo trabalho fantástico que tem feito ao longo destes anos nas redes sociais e os livros que tem escrito. É um orgulho muito grande também que seja farmacêutica e por isso um beijinho muito grande, votos de muito sucesso. A todos que estiveram connosco durante este serão, espero que seja útil. E se quiserem saber mais, podem comunicar aqui com o Instagram da doutora Bárbara Marrucho e ver todas as atividades que ela desenvolve a pensar na saúde intestinal de todos nós. E também podem seguir o Instagram da Lactoflora_Portugal, que também tem muito conteúdo, e o site da Lactoflora Portugal. Da minha parte, recomeçámos aqui esta nova temporada de lives até ao Natal, todas as semanas, exceto na semana que vem, porque estarei fora, estarei a dar formação e então para a semana não vou mesmo, a formação é sempre à noite, não vou mesmo conseguir fazer a live, mas depois recomeçamos dia 8 de outubro e aí vamos direto até ao Natal, todas as quartas-feiras e dia 8 de outubro, então daqui a 2 semanas, às 9 da noite, porque hoje foi uma exceção, será às 21h15, é sempre às 9 da noite, os nossos serões de quarta-feira, vamos falar sobre menopausa. Será que já estamos na menopausa? Não estamos? Como é que podemos saber que estamos na menopausa? Quais são os principais sintomas? O que é que podemos fazer? Vou conversar com a doutora Irina Ramilo, a ginecologista da melhor amiga. Daqui a 2 semanas, não percam, cá estou à vossa espera para mais um serão de dúvidas, esclarecimentos, respostas, tudo em prol de mais e melhor saúde para todos. Bárbara, um beijinho enorme, enorme, obrigada e até breve. Muito obrigada por tudo e obrigada à Lactoflora e até breve. Obrigada a todos, até daqui a 15 dias.